Estimados irmãos e prezadas irmãs que nos acompanham pela internet, irmãos e irmãs aqui em nossa paróquia, irmãos e irmãs, hoje em Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16, nosso Senhor conta a parábola do patrão e dos seus trabalhadores contratados. O patrão contratou trabalhadores às 9 horas da manhã. Nós entendemos aí que das 9 às 6 são 9 horas. Tirando uma hora de almoço, vamos dizer aí, vai sobrar então 8 horas. E a recompensa, o salário, é uma moeda de prata. Depois, ele também contratou às 12 horas. Então aí são 5 horas de trabalho até às 6 e depois uma moeda de prata também, o salário. Contratou às 3 horas da tarde, também com o salário de uma moeda de prata. E contratou às 5 horas da tarde, uma hora de trabalho também com uma moeda de prata, de salário. É claro que aqueles que foram contratados na primeira hora, às 9 horas, eles reclamaram para o patrão, porque estavam insatisfeitos com o valor que receberam, devido a trabalharem mais do que os outros que foram contratados às 12 horas, às 3 horas e sobretudo com aqueles que foram contratados às 5 horas e trabalharam apenas 1 hora. Será que é injusto esse salário, então? Que nós podemos pensar diante deste cálculo aí. O patrão responde que não foi injusto, porque ele havia combinado uma moeda de prata por dia e não por hora. E isso é para todos. É independente da hora que a pessoa foi contratada. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso Senhor quer dizer que o patrão aqui é Deus. E nós somos os trabalhadores da vinha. Alguns servem a Deus bem cedo e recebem como salário a vida eterna. E outros servem a Deus mais tarde e recebem como salário também a vida eterna. Uma pessoa, por exemplo, que desde a infância ela recebe uma formação religiosa e procura praticar os ensinamentos de Deus em sua adolescência, na sua juventude e até mesmo na velhice. Ela poderá receber a vida eterna como recompensa. Aí é Deus que vai analisar, Ele que é o juiz. Já uma outra pessoa que não teve nenhuma formação religiosa, é de família afastada dos ensinamentos de Deus, viveu uma vida pervertida, nos vícios da bebida, das drogas, mas no fim da vida, ela se arrepende, se converte. Se converte e se arrepende profundamente de tudo que fez. Perto da morte, no fim da vida, ela poderá também ter o mesmo salário, que é a vida eterna, daquela uma que desde muito cedo serviu a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs,
nós temos que entender que a misericórdia de Deus é para todos nós nesse sentido. Ele quer todo mundo no céu com Ele, ninguém no inferno. Não é vontade de Deus o inferno para ninguém, mas Ele espera de nós então a conversão do coração, sempre o arrependimento. Olha o caso aqui desses dois ladrões. Eu nomeio aqui um de orgulhoso e outro de humilde, porque a devoção popular nomeia de bom ladrão aquele que zombou, ou melhor, aquele que se arrependeu. Mas a gente sabe que não existe ladrão bom. Se rouba é porque é mal, né? Mas isso é a maneira das pessoas nomearem. A gente sabe que, segundo a Sagrada Escritura, um ladrão zombava de Jesus na cruz. Desce daí, você não é Deus, salva-se a si mesmo e a nós. Orgulhoso. Roubou tanto na vida, matou. Porque essa sentença da crucificação não era só na condição de ladrão, é também de assassino. E esse homem não reconhecia o mal que ele tinha feito e se achava ainda no direito de ser salvo daquela situação, daquela sentença, daquele castigo. E ainda zombando de Jesus, dizendo para ele, se ele é Deus, então que ele desce da cruz, se salva e salva eles que estão ali também crucificados. Olha a arrogância deste homem. Chegou no fim da vida dele, ele não teve o esforço interior de reconhecer o quanto mal que ele fez no mundo e para as pessoas, e quanto ele ofendeu a Deus, e zombando ainda, e se achando, acreditando que ele tem direito de se salvar ainda. Ladrão orgulhoso. Já o outro é humilde. O outro também roubou, matou, fez muita coisa triste. Chegou no fim, ele vendo esse daí zombar de Jesus, o colega dele, colega porque era ladrão também, ele pega e dá uma bronca nesse né? Corrige ele. Você nem teme a Deus, é nós que merecemos este castigo, pelo mal que nós fizemos. Ele não fez nada, ele é santo. Desse jeito, deu uma bronca no amigo dele. Nós merecemos, nós fizemos muita coisa errada, nós merecemos toda essa dor, esse sofrimento, pelo mal que nós fizemos. Aí, em seguida, ele não tem a coragem de fazer igual o outro fez. Me salva, me tira daqui, me dá uma recompensa. Não. Com muita delicadeza, ele diz: Jesus, lembra de mim quando estiver no paraíso. Ou seja, ele não tinha coragem de pedir a salvação, mas que Jesus lembrasse dele quando estivesse lá. Porque nosso Senhor pode decidir se ele é apto à salvação ou não, se ele está aprovado ou não, não é ele. É assim o coração de uma pessoa arrependida. Ela começa a olhar para dentro e diz: eu não tenho coragem de pedir para Jesus. Ele que tem que ver se eu tenho condições, né? Ele que vai analisar melhor do que ele, porque ele é Deus, ele sabe mais do que tudo. Eu sou um simples mortal, miserável. É isso que ele fez, esse homem. Por isso que ele é humilde. Olha, Jesus, lembra de mim quando estiver lá. Quer dizer, ele ainda tinha uma esperança, né? E nosso Senhor, no mesmo instante, hoje mesmo estará comigo no paraíso, disse. Hoje mesmo, agora, daqui a pouco. Imagina. Quer dizer, esse daqui é o trabalhador de última hora, né? E recebeu o céu imediatamente, a vida eterna, paraíso. Agora o outro orgulhoso, você pode olhar nos 4 evangelhos, você não encontra qual foi o paradeiro desse outro, que zombava de Jesus. Não tem nem no evangelho de Marcos, nem de Mateus, nem de Lucas, nem de João, o que aconteceu com o outro ladrão.
Agora, esse que foi humilde, esse sim, recebeu o paraíso imediatamente. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que entender que existe uma diferença entre aqueles que são formados na doutrina de Cristo e aqueles que não são e não conhecem nada da doutrina de Jesus Cristo, ou muito pouco conhecem. O profeta Isaías, hoje, no capítulo 55, versículos 6 a 9, diz que: buscai o Senhor enquanto se deixa encontrar. Ou seja, se a pessoa sabe que existe uma igreja, uma doutrina, é preciso buscar. Esse negócio de evitar de ir à igreja, se desculpando porque não aceita a forma daquele que é a autoridade da igreja de corrigir para Deus, o céu, porque não quer escutar a verdade de Jesus daquela forma. Aí fica procurando uma igreja onde quem vai transmitir a palavra de Deus e explicar não corrige de uma forma exigente, porque daí me faz se sentir bem, acomodado no pecado, porque eu não quero sair desse pecado, tá bom assim. Eu digo que o dia que se encontrar com Deus, essa pessoa não poderá dizer que não sabia. A verdade é que não queria saber, porque não queria viver o que é exigido. Algum de vocês que estão aqui à igreja, vocês que estão nos acompanhando pela internet, consegue identificar um pai de verdade que não corrige seus filhos porque tem medo dos filhos o abandonarem? Conhece? Uma pessoa com essa maneira de pensar, ela não está assumindo sua paternidade conforme a vontade de Deus, não está colaborando em nada com Deus no plano da salvação das almas dos filhos de Deus. Seja o pai de uma família, ou seja uma autoridade religiosa de uma igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, São Paulo, o apóstolo aos Filipenses, hoje no capítulo 1, versículo de 20 e seguintes, diz que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, a morte é um lucro para quem vive em Cristo. Por isso, é só mesmo pela vida de oração, de experiência profunda que nós fazemos de Deus a cada dia, que nós vamos conseguir chegar à altura do apóstolo São Paulo, de dizer assim: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Olha, é muito triste quando a gente vai em velório, quer dizer, todo velório é triste, lógico, né? Mas é mais triste ainda quando você vê a pessoa desesperada em cima da urna funerária, do caixão. Ai, pelo amor de Deus, não vai! Aquele desespero lascado, sabe? E leva com você e se joga em cima. Isso demonstra falta de vida de oração. Um católico chega a esse ponto, falta vida de oração.
É natural nós termos o sentimento de tristeza. Até Jesus chorou da morte de Lázaro, que era o seu amigo. Com certeza isso tem que passar por todos nós, porque se isso não passar, tem alguma coisa errada, né? A pessoa não chorar por a morte de alguém da família, tem uma coisa errada. Mas é mais errado ainda a pessoa se desesperar. Isso demonstra uma falta de vida religiosa muito grande. E nós temos que lutar a cada dia, fazer a experiência de que um dia nós iremos se encontrar com Deus face a face. Isso cada um de forma particular, muito pessoal, na sua vida de oração. Que me ajudou muito a chegar a um conhecimento desse, embora eu estou muito longe ainda, me sinto pequeno muitas vezes, foi quando eu visitei os monges beneditinos em um certo mosteiro aqui no Brasil, e que após o jantar eles me convidaram para rezar o terço com eles. Eles rezam o terço caminhando no claustro, e no claustro do mosteiro eles rezam caminhando em cima dos túmulos dos outros monges. Aí tem lá a sepultura dos monges no claustro. Vai rezando Ave Maria, Santa Maria, aí você olha, está o nome do monge lá que viveu com você lá, está lá, morreu tal dia. Aí você reza mais uma dezena, passa lá, tem outro monge, está enterrado ali, os restos mortais dele. Então, segundo São Bento, eles devem viver com um olhar fixo na própria morte, para seguir Jesus. Eu contei para você já a história uma vez de um padre que ele tinha um caixão no quarto dele. Então, antes de dormir, ele fazia o exame de consciência e olhava para o caixão, para entender que ele morre também. Quando levantava de manhã, olhava para o caixão. Fazer uma experiência da morte é bom, para entender que nós vamos um dia prestar contas a Deus. E diante dessa situação, eu li um livro muito importante para a nossa reflexão de hoje, do Monsenhor Ségur, que é esse aqui, ó. Esse homem foi um bispo na França, em Paris, século XIX. Escreveu vários livros, mas um deles, muito forte, é sobre o inferno. Pela experiência de diretor espiritual que ele tinha, principalmente dos prisioneiros de guerra, das crianças órfãs e das mães também órfãos, melhor, as esposas órfãs de marido, pode-se dizer assim, as viúvas, né? Devido à guerra, ele acompanhou a tragédia dessas pessoas, tanto os prisioneiros de guerra, como aqueles que eram órfãos e que eram viúvas, as crianças órfãs e as viúvas. E ele conta a história de um religioso que era um exemplo dentro da vida conventual. Era um exemplo. E esse religioso tinha um pecado gravíssimo que ele não contou para o confessor. Ele não tinha coragem de contar. Deixava o orgulho tomar conta, né? Porque ele era muito bem visto por todos dentro do convento de religiosos, e ele não queria que o confessor dele soubesse de algo gravíssimo que ele fez. Talvez ia perder a fama que ele tinha, não ia ser bem visto, tinha medo de perder honrarias, ou seja, porque as pessoas elogiavam ele, e o elogio não é bom muitas vezes estraga a pessoa o elogio. E ele escondeu esse pecado gravíssimo por muito tempo, mas ele via que ele tinha que contar para algum padre. Então ele falou, vou entrar num mosteiro, que lá a vida é mais reclusa, então eu contando para o padre que é monge, vai ficar até mais fácil, que não tem perigo tal de alguém saber. Ou seja, ele tinha medo que o pecado dele fosse de repente publicado, sei lá, o medo que ele tinha, o orgulho que ele tinha era muito grande também.
e entrou para o mosteiro. Ele foi confessar com o padre que era monge, e lá ele foi protelando o pecado, e não contava, e contava os outros, mas aquele ali ele não contava, ia deixando mais para frente. Então, semana que vem eu conto, mês que vem eu conto, e foi. E não contou. É gravíssimo o pecado, mortal. E de repente ele se adoece, ele fica muito doente, uma doença mortal que dificilmente cura, só um milagre. E aí veio a falecer. Mas no mosteiro ele era um exemplo de vida para todos os monges, um exemplo de vida para todos os monges. Por isso os monges, em volta do caixão, comentavam com os outros assim: se esse daí não for para o céu, ninguém vai para o céu. E já encheram ele na mão dele, cheio de terço, de cruz, umas cruzes desse tamanho, e terço, encheu de terço a mão dele, igual muitos fazem, né, em velório, né? Gostam de fazer assim, enche de terço, santo. E pelas caladas da noite, fica sempre o monge mantendo rotina ali, porque tem que intercalar até ser o dia do horário do sepultamento, que era no outro dia. Então fica vigiando o caixão, né? E esse monge que ficou ali, um dos que ficou ali, que eles se revezavam, lá por madrugada começou a aparecer fogo em volta do caixão. Parecia assim, umas lavaridas de fogo assim. E esse monge foi até perto para olhar aquilo direito, e de repente escutou uma voz saindo do caixão: não reze por mim, morri em pecado mortal, estou no inferno. E após essas palavras, começou a se espalhar dentro do mosteiro um cheiro terrível de enxofre. E uma fumaça passando. Logo veio o padre que ia fazer o sepultamento do monge, escutou então desse monge que ficou ali, essa madrugada que viu o fato, escutou a voz, e disse para o padre: olha, escutei essa voz aí, e a situação é essa. O senhor está vendo, está sentindo o cheiro de enxofre que está no mosteiro todo. Foi aonde então que o padre não rezou então, e ele foi enterrado numa valeta à parte, que tinha antigamente, século XIX, o cemitério tinha uma parte do cemitério que enterrava assassino, bandido, tudo que eram as pessoas que faziam mal, tinha um lugar para enterrar elas. E as outras que não tinham nenhum tipo de pecado público, então era enterrado em outro lugar, né? Então ele foi enterrado junto com, na mesma parte ali que enterrava os assassinos, ladrões e tudo ali. Um monge. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra de Deus hoje nos ajude a refletir sobre a nossa vida. Esse livro aqui, ó, do Monsenhor Segur. Pois se alguém quiser a referência dele, eu posso passar. Só manda um zap para mim: olha, pá, estou precisando desse livro aí, e eu te mando, ou pode ligar para mim, tá? E eu te falo como é que você consegue. Ainda no Brasil ele é editado em várias línguas, pequeno, mas muito prático, muito forte. Tem muitas experiências aqui de direção espiritual do Monsenhor Segur. Inclusive tem uma de um professor universitário também, que é muito forte, tenebroso, mas ajuda a gente a se policiar na nossa vida de fé.